Antes de começarmos essa história, eu quero te fazer um convite rápido. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, já deixa o seu like e se inscreva, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novas histórias todos os dias. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ver de onde cada pessoa está acompanhando o canal. E se essa história tocar o seu coração, compartilhe com alguém especial. Às vezes, uma história pode trazer uma grande lição para quem precisa ouvir. Agora prepare-se, porque o que aconteceu naquela fazenda em Vale Verde, ninguém jamais esqueceu. Antes de começar essa história, imagine a cena. Uma jovem simples entra na fazenda mais rica da região procurando trabalho. O fazendeiro, conhecido por sua arrogância, começa a rir dela e faz comentários em alemão, acreditando que aquela moça humilde jamais entenderia uma única palavra. Mas o que ele não sabia é que aquela jovem entendia cada frase que estava sendo dita. E quando ela finalmente respondeu, toda a fazenda ficou em silêncio, porque ninguém esperava ouvir aquela resposta. Agora deixe eu te contar como tudo começou. Essa história aconteceu em uma pequena cidade do interior chamada Vale Verde. Um lugar tranquilo, cercado por grandes fazendas e estradas de terra, onde praticamente todos os moradores se conheciam. Naquela manhã quente, a poeira da estrada subia enquanto uma jovem caminhava lentamente em direção ao grande portão da Fazenda Boa Esperança, a maior de toda a região. O nome dela era Helena. Suas roupas eram simples, gastas pelo tempo, e em suas mãos ela carregava apenas uma pequena bolsa. Helena não estava ali por acaso. Ela precisava de trabalho. A mãe estava doente, e seus irmãos menores dependiam dela para tudo. Mas o que Helena ainda não sabia é que aquela visita à fazenda mudaria não apenas o seu destino, mas também o destino de muitas pessoas que trabalhavam naquele lugar. Quando Helena entra no escritório da fazenda, alguns funcionários a observam. O fazendeiro Augusto levanta os olhos lentamente. Ele olha dos pés à cabeça e franze o rosto. Para ele, aquela jovem humilde não parecia alguém que pudesse trabalhar em um lugar tão grande. Augusto vira para o capataz e começa a falar em alemão. Ele acreditava que ninguém ali entenderia. Ele diz coisas como: olhe para ela, parece que veio pedir esmola. O capataz ri. Essas pessoas acham que qualquer lugar é para elas. Os dois riem discretamente. Helena permanece em silêncio. Helena apenas observa. Seu olhar é calmo. Ela respira fundo. Os funcionários começam a perceber que ela não reage. Augusto continua falando em alemão, cada vez mais confiante. Então Helena levanta os olhos e responde, em alemão perfeito. Talvez o senhor devesse ter mais cuidado com as palavras, principalmente quando pensa que ninguém entende. O escritório fica em silêncio. O capataz arregala os olhos. Augusto fica completamente sem reação. Depois que Helena respondeu em alemão, o escritório da fazenda ficou completamente em silêncio. O fazendeiro Augusto ainda tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Mas quem realmente estava surpreso eram os funcionários que estavam ali. Alguns trabalhadores que passavam pelo corredor pararam discretamente para observar a cena. Eles se entreolharam. Pela primeira vez, alguém havia enfrentado o fazendeiro, e com calma, sem gritar, sem medo. Muitos daqueles trabalhadores carregavam no coração anos de desprezo. Augusto era conhecido por tratar os empregados com frieza e arrogância. Palavras duras eram comuns, olhares de superioridade também. Mas naquele momento, algo diferente estava acontecendo. Aquela jovem simples, que tinha acabado de chegar, estava tendo a coragem que muitos ali nunca tiveram. Um dos funcionários abaixou a cabeça, tentando esconder um pequeno sorriso. Não era deboche. Era algo mais profundo. Era como se, de alguma forma, Helena tivesse falado por todos eles. E pela primeira vez, o homem mais poderoso da fazenda parecia não ter o controle da situação. O escritório da fazenda ainda estava em silêncio depois da resposta de Helena. As palavras que ela havia dito em alemão pareciam ecoar na mente do fazendeiro. Augusto Ferraz,
Por alguns segundos, ninguém se atreveu a falar. Augusto permaneceu parado atrás de sua mesa de madeira escura. Seu olhar, que antes estava cheio de arrogância, agora parecia diferente. Mais sério, mais pensativo. Ele observou novamente aquela jovem que estava diante dele. As roupas simples, a pequena bolsa nas mãos, o olhar firme, mas respeitoso. Naquele momento, algo começou a incomodá-lo por dentro. Augusto percebeu que havia tirado conclusões sobre Helena antes mesmo de ouvir uma única palavra dela. Para ele, bastou olhar suas roupas simples para decidir quem ela era. E agora aquela certeza começava a desmoronar. O fazendeiro desviou o olhar por um instante e respirou fundo. Era raro vê-lo em silêncio daquela maneira. Os funcionários que estavam por perto também perceberam. O homem que sempre falava com autoridade, agora parecia refletir sobre suas próprias atitudes. Na mente de Augusto, uma pergunta começou a surgir. Quantas outras pessoas ele já havia julgado da mesma forma? Quantos trabalhadores ali na fazenda já haviam sido tratados com desprezo apenas por parecerem simples? Aquela jovem que havia chegado ali apenas procurando uma oportunidade havia revelado algo que ele nunca havia parado para pensar. Augusto, então, levantou lentamente os olhos novamente para Helena. Mas agora não havia mais riso em seu rosto. A arrogância que antes dominava o ambiente parecia ter desaparecido. No lugar dela havia algo diferente. Um misto de respeito e consciência. E pela primeira vez em muito tempo, o homem mais poderoso de Vale Verde parecia perceber que ainda tinha muito a aprender. O silêncio dentro do escritório ainda parecia pesado. Os funcionários que estavam por perto continuavam observando com atenção, curiosos para saber o que o fazendeiro Augusto Ferraz faria depois de tudo aquilo. Durante anos, eles estavam acostumados a ver o fazendeiro sempre seguro de si, sempre pronto para dar ordens. Mas naquele momento, algo era diferente. Augusto respirou fundo e apoiou as mãos sobre a grande mesa de madeira. Seu olhar se voltou novamente para Helena. Agora já não havia desprezo em seus olhos. Havia reflexão. Por alguns segundos, ele pareceu organizar os próprios pensamentos, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então finalmente falou, em um tom de voz mais calmo do que todos estavam acostumados a ouvir. Eu estava procurando alguém para cuidar da administração da fazenda. Os trabalhadores se entreolharam discretamente. Augusto continuou. Alguém que pudesse ajudar a organizar documentos, conversar com fornecedores, principalmente os estrangeiros que negociam conosco. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Seu olhar se fixou diretamente em Helena. E, pelo que acabei de perceber, você domina o alemão com muita naturalidade. Helena continuava em silêncio, surpresa com o rumo daquela conversa. O fazendeiro então completou. Talvez você seja exatamente a pessoa que eu precisava para esse trabalho. Aquelas palavras causaram ainda mais surpresa entre os funcionários. Ninguém imaginava que a jovem que havia chegado, ali apenas procurando um trabalho simples, poderia receber uma proposta tão importante. Augusto então deu a volta na mesa lentamente. Parou a poucos passos de Helena e falou com mais seriedade. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu gostaria de ouvir a sua história. Pela primeira vez, desde que entrou naquela fazenda, Helena sentiu que estava sendo realmente ouvida. E naquele momento, todos ali começaram a perceber que algo novo estava começando na fazenda. Boa esperança. Algo que ninguém teria imaginado naquela manhã em Vale Verde. Depois que o fazendeiro Augusto Ferraz pediu para ouvir sua história, o escritório da Fazenda Boa Esperança voltou a ficar em silêncio. Helena segurou a pequena bolsa com as duas mãos e respirou fundo. Não era fácil falar sobre sua vida para pessoas que ela tinha acabado de conhecer. Mas naquele momento, ela percebeu que todos estavam realmente ouvindo. Então começou a contar. Quando eu era muito pequena, meu avô morava conosco. Seu olhar se suavizou ao lembrar. Ele era alemão. Foi ele quem me ensinou as primeiras palavras naquele idioma. Alguns funcionários trocaram olhares discretos, curiosos. Helena continuou. Eu ainda era criança quando comecei a aprender com ele. No começo eram apenas algumas palavras, depois pequenas conversas.
Ela fez uma pequena pausa. Foi ali que começou o meu interesse por línguas estrangeiras. O fazendeiro Augusto ouvia atentamente. Helena então continuou. Depois disso, eu nunca mais parei de estudar. Mesmo sem professores ou cursos caros, ela procurava aprender de todas as formas possíveis. Livros emprestados, vídeos, materiais que encontrava na internet. Com dedicação e disciplina, foi aprendendo cada vez mais. Hoje eu falo inglês fluentemente. Também aprendi espanhol e polonês. Os funcionários agora estavam claramente impressionados. Mas Helena ainda não tinha terminado. Eu também aprendi mandarim. Augusto levantou levemente as sobrancelhas. E consigo falar francês também, embora ainda esteja estudando para melhorar. Alguns dos trabalhadores quase não acreditavam no que estavam ouvindo. Era difícil imaginar que aquela jovem simples, que tinha chegado ali com roupas modestas, dominasse tantos idiomas, mas Helena não falava aquilo com orgulho. Falava com simplicidade, como se estudar fosse apenas parte natural da sua vida. Então ela continuou. Eu tenho 18 anos e o meu maior sonho é ser veterinária. Seus olhos brilharam um pouco ao dizer aquilo. Eu estou estudando para prestar o vestibular. Mas logo sua expressão ficou mais séria. A minha família sempre foi muito pobre. O silêncio voltou ao ambiente. Meu pai morreu há alguns anos. Helena abaixou levemente o olhar antes de continuar. E eu tenho 5 irmãozinhos pequenos. O mais novo tem apenas 10 anos. Alguns funcionários ficaram visivelmente tocados. A minha mãe está doente. Então agora sou eu quem precisa ajudar a cuidar de todos. Ela respirou fundo antes de completar. Nós nos mudamos para esta cidade há pouco tempo e eu ouvi falar da Fazenda Boa Esperança. Seu olhar se voltou novamente para o fazendeiro. Então eu pensei que talvez aqui eu pudesse encontrar uma oportunidade de trabalho para ajudar minha família. Quando Helena terminou de falar, ninguém disse nada por alguns segundos. O escritório inteiro parecia tomado por um sentimento diferente. Agora todos entendiam que aquela jovem não carregava apenas uma pequena bolsa nas mãos. Ela carregava responsabilidades enormes e sonhos ainda maiores. Quando Helena terminou de contar sua história, o silêncio voltou a tomar conta do escritório da Fazenda Boa Esperança. Mas agora não era um silêncio de constrangimento. Era um silêncio de respeito. Os funcionários que estavam por perto olhavam para aquela jovem de apenas 18 anos com admiração. Muitos deles jamais tinham tido a oportunidade de estudar, muito menos aprender tantas línguas. Mesmo assim, ali estava Helena. Simples, humilde, mas com uma determinação que impressionava a todos. O fazendeiro Augusto Ferraz permaneceu pensativo por alguns instantes. As palavras da jovem pareciam ter tocado algo profundo dentro dele. Durante muitos anos, ele havia acreditado que poderia conhecer as pessoas apenas olhando para elas. Roupas simples significavam pobreza. Pobreza significava falta de capacidade. Mas agora ele percebia o quanto estava errado. Augusto respirou fundo e se aproximou alguns passos. Seu olhar encontrou o de Helena novamente. Helena, disse ele, com um tom de voz muito diferente daquele que usou quando ela entrou ali. Mais calmo, mais respeitoso. Eu passei muitos anos acreditando que podia julgar as pessoas apenas pela aparência. Ele fez uma pequena pausa. Hoje você me mostrou que eu estava completamente enganado. Os funcionários trocaram olhares discretos. Era raro ouvir o fazendeiro admitir um erro. Então Augusto continuou. A partir de hoje, se você aceitar, eu quero que trabalhe aqui na fazenda comigo. Helena olhou surpresa. Você vai cuidar da administração e das negociações com os fornecedores estrangeiros. O fazendeiro completou. E também quero ajudar você a continuar estudando. A jovem ficou sem palavras por alguns segundos. Não era apenas um trabalho. Era uma oportunidade que poderia mudar o futuro de toda a sua família. Seus olhos se encheram de lágrimas discretas, mas ela sorriu. Eu aceito, senhor. Naquele momento, alguns funcionários que estavam do lado de fora da porta também sorriram. Eles sabiam que algo importante tinha acontecido ali. Não era apenas sobre um emprego, era sobre respeito. Antes de sair do escritório, Helena disse calmamente,
Às vezes, as pessoas mais simples carregam histórias que ninguém imagina. Augusto ficou em silêncio por um momento, refletindo. E naquele dia, na pequena cidade de Vale Verde, todos que presenciaram aquela cena aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Nunca subestime alguém pela aparência, porque muitas vezes as pessoas mais simples escondem as histórias mais extraordinárias. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Também peço que deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo novas histórias todos os dias. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que também precisa ouvir essa história. E antes de ir embora, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo.